Queridos, vamos sem demoras a um texto. Eu tinha preparado algo, mas Mateus capítulo de número 13 me chamou a atenção e eu quero conversar com vocês um pouquinho. Cada um tem a sua forma de ministrar, a sua forma didática de transmitir a palavra do Senhor. E eu quero chamar a atenção de vocês para que de uma forma bem simples e bem didática eu venha colocar algo aos nossos corações da parte do Senhor, que o Espírito Santo está queimando no coração para compartilhar com vocês. É um texto conhecido de todos, é uma parábola de Jesus, e eu acho muito interessante quando nós olhamos para as parábolas, porque as parábolas, em todas elas, nós temos grandes ensinamentos. Parábolas, na verdade, são comparações do cotidiano para nos trazer lições espirituais de grande valia para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento na presença do Senhor. E as parábolas de Jesus, elas concorrem aí, né, estão por todo o Novo Testamento, especificamente nos Evangelhos. E eu quero chamar então Mateus capítulo de número 13 para uma parábola bem conhecida. Jesus está fazendo uma série de parábolas, uma série então de afirmações, de comparações do cotidiano para trazer lições espirituais com o objetivo de revelar, de explicar coisas desconhecidas do reino de Deus para o coração dos homens. E então, nesta série de parábolas sobre o reino de Deus, a que ele poderia ser comparado para que pudesse ter um entendimento mais claro, mais preciso, uma vez que esta mensagem do reino era uma mensagem totalmente nova, embora predita no Antigo Testamento, mas anunciado com muito ímpeto, e isso então estava causando impacto no coração de muitas pessoas, e Jesus então se propôs a ensinar através de parábolas para que isso ficasse bem entendido. E ele traz uma parábola muito simples, na verdade uma atividade do cotidiano daquela época, e por que não dizer também nos dias de hoje. Nós usamos muito esse elemento no nosso dia a dia, principalmente, né, na arte da culinária. Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso aí. Jesus contou, diz o verso de número 33 de Mateus 13, Jesus contou mais esta parábola ao povo: o reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Eu vou ler de novo para que fique bem claro aqui. Jesus contou mais esta parábola para o povo: o reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele espalhe por toda a massa. Você pode dizer amém? Eu creio que especificamente, não só para as mulheres, mas para os homens também. Eu sou um pouco dotado em culinária, então falo com propriedade, né? O fermento está no nosso dia a dia, né? Principalmente lá, toda boa dona de casa, né? Toda mamãe tem lá um potinho de fermento na sua prateleira, sim ou não? É habitual, todos nós temos, né? Lá em casa tem, eu creio que na sua casa também não é diferente. Então Jesus pegou esse elemento tão comum no dia a dia das donas de casa para nos trazer uma lição extraordinária. Antes que eu dê continuidade, convém fazer aqui uma observação, porque você talvez possa estar olhando assim: uau, mas Jesus utilizando isso da palavra fermento para representar o seu reino, mas fermento não é coisa do mal, não é coisa do capeta, né? Eu sempre vi que fermento é coisa do inimigo. Não, calma, você não pode confundir a parábola dentro do seu contexto. Por isso que é interessante você analisar o contexto, aonde está sendo aplicado e o porquê que está sendo aplicado aquela palavra naquele versículo, naquela hora, naquele
naquele momento o porquê que ela está ali. Então você não deve confundir essa palavra fermento aqui de Mateus 13:33, vamos pontuar isso, com respeito ao mesmo texto de Mateus, capítulo 16, 6 e 12, e o texto paulino de Gálatas, capítulo 5, verso 9, porque ali a palavra fermento tem uma outra aplicação, diz respeito à questão das doutrinas, ou simbolizando a falsa doutrina dos fariseus que queriam causar confusão no meio do povo de Deus. Então, vamos separar isso. Uma vez você entendido, volta os seus olhares para cá e você vai entender essa grandiosidade que está aqui e eu quero aplicar para esta geração. Deus é um Deus de geração. Geração é uma época determinada, é um período fixo. E Deus, Ele é Deus de gerações. E eu acredito nesta geração, pastor Diego, de hoje. Você acredita nessa geração? Dá para fazer barulho aí? Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu acredito nesta geração. Eu acredito nesta geração. Tem muitas pessoas não acreditando mais, mas eu creio nesta geração. Deus haverá de usá-los poderosamente nesses últimos dias. Se você acredita nisso, dê uma salva de palmas bem gostosa. Olha só, gente, não, por favor, eu agora fiquei até constrangido aqui, cara. Olha a caneca que me deram. Olha, aqui, posso tomar água aqui, tá? Vou copiar na Atos. Tudo que é bom tem que ser copiado, né? Já diz aquele velho adágio, né? Nada se inventa, tudo se copia. Vamos lá. Você vai dar glória a Deus na definição de fermento. Ué, pastor, você ficou pirado? Sim. Se você for no dicionário da língua portuguesa, qualquer dicionário, para você entender o que significa fermento, e eu como não sei a definição de cor, vou ler aqui no meu apontamento, diz assim: fermento é uma substância orgânica. Pastor, vamos colocando mais de uma forma entendível. Então vou falar o que é isso. Substância orgânica é aquilo que é composto por organismos vivos. Você já está pegando aí ou não? Fermento é uma substância orgânica. O que é substância orgânica? É aquilo que é composto por organismo vivo. Dá uma olhadinha se tem gente viva do lado aí. Vamos ver. Vocês já vão pegando isso. Capaz de produzir transformação em outra substância onde ela é inserida. Você pode dar glória a Deus ou não? Então, o fermento é uma substância orgânica capaz de produzir transformação onde ele é inserido. Aí Jesus, já sabendo dessa definição, ele diz assim: o reino de Deus é semelhante ao fermento. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Por quê? Porque aonde o fermento está, onde ele é inserido, ali vai haver uma transformação. Olha para a pessoa e diga assim: que você seja um bom fermento. Tem fermento aqui ou não? Oh, glória! Muito bem, então nós vamos, é interessante aqui, pontuar as características. Eu não sei se vocês têm hábito de anotar as mensagens, né? Eu vejo que vocês trabalham com células, embora que vocês tenham uma metodologia. Mas se vocês quiserem, então eu vou de uma forma bem didática apresentar as características desse fermento, do fermento. Olha que interessante, o reino de Deus, ele sempre vai crescer a partir de pequenos começos. Aí todo mundo pensa, né, numa potência igreja. Claro que é muito bom, nós crescemos, estamos objetivando isso, eu creio que não só a Atos, mas aqui também, de crescer, de multiplicar, de expandir, de ganhar pessoas. Mas entenda isso, o reino de Deus começa a partir de pequenos começos. Perceba que na parábola Jesus não está dizendo que é uma grande quantidade de fermento, não, é uma pequena quantidade de fermento que foi inserida numa grande quantidade de massa. Então o reino de Deus começa a partir de pequenos começos, e eu, pelos olhos da fé, quero dizer aqui, profetizar a luz clara, que isto vai expandir, a comunidade de vocês vai crescer.
crescer e o nome do Senhor será glorificado. Amém, queridos? Vamos lá, algumas lições importantes e características do fermento, uma vez que o próprio Jesus pegou esse elemento para fazer uma ilustração, dizendo que o seu reino é semelhante ao fermento. Primeira característica, e as mamães que estão aqui, as donas de casa, aos marmanjos também, aqueles que são da culinária, vão confirmar comigo: fermento só tem valor fora da embalagem. Você entendeu? Vou repetir de novo, acho que gritei mais alto. Fermento só tem valor fora da embalagem. Enquanto ele está na embalagem, ele não pode fazer absolutamente nada. O fermento, eu não vou falar aqui algumas marcas de fermento, porque nós estamos ganhando royalties para isso, nem comissão, mas o fermento que você gosta de usar na sua casa, você olha para ele, ele só vai ter valor fora daquele potinho, para aquilo que você quiser usar, sim ou não? Enquanto ele estiver no potinho, simplesmente será mais uma marca de um fermento, mais um conjunto, mas não terá o seu valor, não terá a sua finalidade, não exercerá o seu propósito. Meu irmão, o que é embalagem aqui? São as inúmeras marcas, denominações que nós temos do Evangelho. Comunidade gerando unidade, igreja Atos, pentecostal não sei da onde, isso são tudo embalagens, são rótulos onde os fermentinhos estão ali inseridos, mas para que o fermento venha a ter valor, ele tem que sair da embalagem. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Você vai ter o seu valor, claro, aqui dentro, a sua importância, dentro da coletividade, dentro da comunidade, mas no que diz respeito a reino dos céus, a reino de Deus, o seu valor não se resume a essas quatro paredes, o seu valor vai estar ali fora. Então o fermento só tem valor fora da embalagem. Diga para essa pessoa, diga assim: só tem valor fora da embalagem. Aí você afirmou, diga assim: vamos sair da embalagem? Pergunta. Quem está disposto a sair da embalagem, dá um grito aí. Eu estou disposto, eu creio que o pastor Diego também está disposto, estamos dispostos a sairmos das embalagens. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo de número 2, o verso de número 15. Eu quero compartilhar com vocês um texto aqui, para você entender um pouquinho o propósito de nós estarmos fora da embalagem e não dentro da embalagem. Filipenses, capítulo de número 2, e o verso de número 15, diz assim: olha, para que sejais inocentes e inofensivos, filhos de Deus, sem repreensão, no meio de uma nação ou de uma sociedade corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luzes deste mundo tenebroso. Então veja que o seu valor não se resume a este local, embora que isso aqui seja muito bom para gerar comunhão, para gerar o próprio propósito de Deus ser trabalhado na nossa vida, mas ele só terá a validade precisa e plena se você sair da embalagem. É momento de nós sairmos da embalagem para impactar e cumprir com o propósito que Deus quer e tem para a nossa vida. Você está me entendendo? Diga amém. Interessante que a segunda característica do fermento, eu vou correr aqui devido ao horário, ele não tem medo do tamanho da massa. Olha que interessante, me ajudem aqui, você pega 1 quilo de trigo e você pega 1 quilo de fermento? Não, eu pensei que era 1 para 1. Não é assim que funciona. Você tem 1 quilo, 2 de trigo, 3 medidas como aqui está na parábola, e é um pouquinho de fermento para uma massa muito grande. Fermento bom, de qualidade, não tem medo do tamanho da massa. Fermento de qualidade, ele não fica tremendo diante da massa. Aí você fala assim: pastor, o que é massa? Massa aqui é a sociedade.
Massa aqui é a comunidade onde você está inserida. Massa aqui é o sistema corrupto que aí está aí fora, tentando imperar, tentando colocar de goela abaixo para a igreja um monte de princípios contrários ao que diz a palavra de Deus. E você acha que nós vamos ficar como os bons fermentos, com medo da massa, trancado na embalagem? Não, meu irmão, nós vamos falar que nem aquele adágio: pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir que eu dou conta, pode vir porque eu sei para qual eu estou aqui, o meu propósito, a minha finalidade. O bom fermento não tem medo da massa. Quer um exemplo disso? Lá em Israel, capítulo de número 18 de 1 Reis, você vai ver uma nação não muito diferente da nossa, apostasia total, povo abandonando a adoração genuína, abandonando o Senhor, não querendo mais o culto verdadeiro, seguindo a outros deuses, né? Na promiscuidade, na orgia, enfim, estava um caos, corrupção no meio político, na sociedade, no sistema jurídico da época, enfim, um caos. A sociedade estava perdida, mas ali tinha um bom fermento por nome de Elias. E Elias, uma certa feita, diz assim: eu não concordo com isso, e vou mostrar para este povo o Deus de Israel. Sobe ao Monte Carmelo, você conhece a história, convoca todos os profetas, convoca todo o povo, vamos subir e lá nós veremos quem de fato é Deus. Quero dizer de novo, o bom fermento não tem medo da massa, não tem medo do tamanho da massa. Ele subiu, enfrentou a todo o sistema da época. Você sabe a história, ele pediu para que eles clamassem ao seu Deus por primeiro, ficou por último, teve um serviço tremendo, teve que restaurar o altar, teve que colocar as pedras, fez um desafio grande, mas no final de tudo, o nome do Senhor foi glorificado. Ei, tem fermento aí? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Fermento não tem medo da massa, não tem essa de ficar na embalagem, meu irmão. Ele vai afrontar o sistema. Eu não estou dizendo para faltar com respeito, para ser grosso, para ser estúpido, não. Mas nós não podemos nos acovardar diante do sistema que aí está. Precisamos sim apregoar e mostrar para este povo o Deus que nós servimos. Quem está comigo nessa proposição da glória a Deus? Então não tem medo da massa, não tem medo do sistema. Não tem medo nenhum, ele sabe para que ele está ali, a sua finalidade. Terceiro ponto, para nós caminharmos rapidamente. Terceira qualidade do fermento, que é muito essencial e é a principal, diria assim: ele modifica, ele altera a massa. O fermento, depois que é colocado na massa ou na porção de trigo, nunca mais será o mesmo aquele trigo, aquela massa. Vai causar um efeito, uma transformação. Ei, você é um elemento de transformação aonde você está. Muitas vezes nós não entendemos o propósito para o qual fomos inseridos em certos lugares. É muita dificuldade no ser humano do porquê que eu estou aqui, porquê que fui contratado, porquê que estou nessa escola, porquê que estou fazendo essa faculdade. Meu irmão, você está ali para ser fermento. Simples assim. Você está ali para alterar a massa, você está ali para produzir uma transformação no coração daquelas pessoas, na mente daquelas pessoas, a fim de que o nome do Senhor seja apregoado, Jesus seja apresentado, as pessoas realmente observem você como luz, como sal, como fermento, e alcance a real transformação em Cristo Jesus. Aonde você for inserido, se você é fermento de qualidade, aquele lugar nunca mais será o mesmo. Quem pegou, diga amém. Muito bem, nós estamos precisando de fermento bom. Nós precisamos de fermento de qualidade. Aí Jesus falou assim: olha, o reino de Deus é semelhante ao fermento. Por quê? Porque onde tiver um fermentinho, aquele lugar nunca mais será o mesmo. Quer uma prova disso? Você sabe muito bem. Quando Jerusalém foi cercada por Nabucodonosor, não vou tecer aqui datas, não vou falar o comentário todo, você conhece a história, está no livro do profeta Daniel.
Daniel vai com os príncipes, né, e eles são deportados, são exilados, colocados como cativos na Babilônia. E ali estava fermento, meu irmão. Ali tinha Daniel, Misael, Azarias, Ananias, eles eram um fermento de boa qualidade. Chegaram na Babilônia, né, no intercâmbio cultural, numa faculdade de primeiro mundo que era da época, com tecnologia de ponta, né, iam aprender outras línguas, a língua dos caldeus. E aí o que acontece? Eles são inseridos em um novo contexto, mas eles não perderam a essência, não deixaram de ser fermento. Fermento, aonde ele está, altera a massa, produz mudança, produz alteração. Ei, meu irmão, você não foi chamado simplesmente por ser chamado. Você é reino de Deus, e como reino de Deus, você é semelhante ao fermento. Aonde você estiver, alguma mudança boa deve acontecer. Pessoas devem ver isso, pessoas devem desfrutar disso. Você conhece a história, Daniel está lá e aí tem um banquete maravilhoso, meu irmão, e aí pensa das melhores guloseimas tinha naquele banquete. Era oferecido aos CDFs, né, da época, quem tinha um QI elevadíssimo, e a primeira leva apontava isso, e lá estava Daniel e seus 3 amigos. Ele chega para as penas e fala o seguinte: ó, nós não vamos comer isso não. Ele não saiu declarando que era fermento de imediato. Não, nós não vamos comer, não convém para nós. Vamos fazer o seguinte: você só dá pepino, chuchu, tomatinho, né, Najana? Só coisa boa. Pepino, chuchu, abobrinha, né, quiabo, essas coisas que a gente gosta. Isso aí você dá isso para a gente, dê água também bastante. E eu vou fazer um desafio para você. Nos dê 10 dias aí, você faz o resultado no final. O que era isso? Sabia que ele era fermento. Sabia que Deus estava com eles e que alguma coisa ia acontecer. No final de 10 dias, eles fizeram um teste, eles estavam mais inteligentes, eles estavam mais robustos, eles estavam mais bonitos, assim como eu e Diego. Terraço, formoso. Coitado de nós, Diego, né? Já fomos melhores, não é verdade? Já fomos melhores. Aí eles estavam perfeitos, uma saúde invejável. Aí o fermento de qualidade, meu irmão, onde ele está, ele altera a massa. Aí o chefe, né, da rapaziada falou assim: gente, olha o que aconteceu com o Daniel e os teus amigos ali. Eles estão mais inteligentes, estão mais fortes, estão mais robustos, estão mais viçosos, rosto alegre, feição bonita. Vamos fazer o seguinte: rapa tudo essas guloseimas e dieta de Daniel para todo mundo. Meu irmão, aonde você está, alguma coisa boa deve acontecer. Diga para essa pessoa onde você está, diga para ela: alguma coisa boa deve acontecer. Por que eu vim parar nessa firma? Você não caiu lá de paraquedas, meu irmão. Você caiu lá para ser fermento, para você produzir alguma coisa boa, para produzir alguma coisa produtiva. Fermento que é fermento é aquele que modifica a massa. Quantos podem glorificar ao Senhor por isso? Quarto lugar, e eu estou terminando aqui, uma característica muito propícia do fermento, e as que usam fermento vão concordar comigo: o fermento só funciona, o bom fermento, para dar uma qualidade precisa, quando o tempo está mais quente, sim ou não? Quando tem um calorzinho, nossa, a massa multiplica, né? Eu tive um vô chamado de Aquiles Johnson. Ele foi padeiro no Senai, ali na antiga Rua Chile. Ele dava aula de panificação, e ele falava que o segredo era usar o fermento a uma temperatura exata de calor, para que ele pudesse ter a sua exatidão na massa e as coisas saírem conforme a receita. E ele fazia um sonho, pastor Diego, que era coisa maravilhosa, um sonho fofinho assim. Eita, deu até água na boca. E aí um sonho assim, ele fazia sonho de goiabada, de nata, de doce de leite, mas nós gostávamos de comer o sonho puro mesmo, sabe uma massinha, passado no açúcar e canela, deu fome aí, né? E aí ele passava, e a gente sempre era curioso, né? Pô, que fofinho. A qualidade está no fermento, na temperatura exata, para poder dar esse sabor, essa leveza na massa. Então, meu irmão, o fermento de qualidade funciona no calor exato. Tem que ter calor para funcionar. Eita glória. Atos capítulo 2. Estão todos os fermentinhos dentro da embalagem. Lá na casa, né?
Quase 120 pessoas, diz o autor, chamado Lucas. Diz assim que estavam quase 120 pessoas. Lá em Atos 2, estavam tudo lá dentro da casa, porque tinha uma ordem para eles estarem naquele lugar, dentro daquela embalagem. Né? Mas o fermento só tem valor o quê? Fora da embalagem, e eles precisavam de um calorzinho para que pudesse funcionar. E aí lá em Atos capítulo 2, os grãozinhos de fermento estão tudo lá reunidos naquela casa, naquela embalagem, naquela rua, naquela localidade, e de repente, diz o autor em Atos capítulo 2, que de repente ouviu-se um som. Um som gostoso foi ouvindo, foi vendo, um vento impetuoso encheu a casa, e o fogo veio, meu irmão, e aí explodiu. Aí os fermentos ganharam força, e qual foi a reação? Saíram da casa. Fermento, ele funciona na base do calor, para que você tenha realmente a aplicação exata e extrair, né, com perfeição a qualidade exata do fermento. Você tem que colocar calor, e é por isso que nós temos a presença do Espírito Santo conosco continuamente, porque quanto mais fogo, mais precioso nós nos tornamos, e mais funcional nós nos tornamos. Quem quer fogo aí, dá glória a Deus. Então o fermento, ele funciona na base do calor. Então, para que realmente venhamos causar uma transformação na massa, para que a massa venha a ser transformada, nós precisamos inevitavelmente de calor, nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, para que a massa seja transformada. Por que isso? Porque o Espírito Santo nos enche de coragem, nos dá uma robustez, realmente nos faz criar a ousadia para irmos, trabalharmos e alterarmos e cumprirmos com a parábola de Jesus, que o reino de Deus é semelhante ao fermento. Amém?